O homem é o que ele acredita. Anton Chekhov. Olá, eu sou o Marco Miyasato aqui no Projeto Kaizen com mais um vídeo baseado no livro de Tony Robbins, Poder Sem Limites. Então estamos na parte 3. Eu quero desde já convidar você para que você fique comigo até o final, acompanhe esse raciocínio desse assunto, a maravilha da descoberta da crença, o poder da crença em nossas vidas. Essa é a história de Pablo Casals. Ele era o maior músico do século XX. O tempo passou e com 90 anos de idade ele demonstrava uma enorme fragilidade. Não conseguia andar direito por causa do efizema que era evidente. Ele tinha dificuldade para respirar, andava com os pés arrastando e com a cabeça inclinada para frente, suas mãos inchadas, seus dedos apertados. Ele era um homem muito velho e cansado. Antes mesmo de comer, na parte da manhã, ele se dirige até o piano na grande sala e com grande dificuldade, ele se assenta na banqueta onde parecia para ele ser um terrível esforço. Ele leva os dedos inchados e rígidos até o teclado. Parecia ser algo impossível. Então acontece o milagre. De repente ele transformou-se completamente. Ante os olhos daquele público presente para aquele café da manhã naquela sala, entrou em um estado cheio de recursos e conforme ele tocava, sua fisiologia mudou, a tal ponto que ele começou a mover-se, trazendo-lhe leveza. O tocar estava produzindo no seu corpo e no piano resultados que só teriam sido possíveis a um pianista saudável, forte e flexível. Os dedos se abrindo lentamente, acharam as teclas como os brotos de uma planta em direção à luz do sol. Suas costas se endireitaram e ele parecia respirar com mais facilidade. O simples pensamento de tocar piano mudava todo o seu estado de espírito. Seu corpo inteiro parecia fundido com a música. Aquele corpo rijo e encolhido deu lugar a um corpo ágil, gracioso e completamente livre de qualquer artrite. Quando terminou sua incrível apresentação, ele se levantou ereto e mais alto do que antes de se sentar. Somente depois disso se juntou aos seus convidados daquela manhã, tomou o seu café e depois convidou-os para caminhar com ele. Completamente um novo homem. Sempre que pensamos em crenças, no sentido de credos ou doutrinas, muitas crenças realmente o são. Mas, no sentido básico, na base, uma crença é qualquer princípio orientador, é máxima de fé ou paixão que pode proporcionar significado e direção na vida. As pessoas, elas acreditam no que elas querem e a crença, ela cria isso, a fé cria isso, a paixão cria isso, proporciona esse significado. A crença, ela une a fé com a paixão. Estímulos ilimitados estão disponíveis para mim, para você, para nós. Crenças são os filtros pré-arranjados e organizados para as nossas percepções do mundo. São como comandos para o nosso cérebro. A exemplo de Casals, vocês viram que a crença daquele homem e a capacidade que ele já tinha de anos e anos de dotado com a música fizeram com que aquele corpo rígido, aquele corpo duro, aquele corpo que estava torto, que não conseguia andar direito, fosse transformado. Por quê? Porque a crença daquele homem no poder que tinha dentro dele, na capacidade dele de tocar, mudou a sua fisiologia. E isso nós podemos usar, ser instrumentos, filtrar para nos proporcionar a capacidade e o poder para as realizações das nossas vidas. John Stuart Mill, ele escreveu: uma pessoa com uma crença é igual à força de 99 que só tem interesses. A crença, ela envia um comando direto para o sistema nervoso. Quando eu e você acreditamos que uma coisa é verdade, nós entramos no estado de que aquilo deve ser verdade. As crenças nos ajudam a liberar os mais ricos recursos que estão bem dentro de nós, criando e dirigindo-nos para
apoiarem nossos resultados desejados. Não há força diretora mais poderosa no comportamento humano do que a nossa crença, sabia? Em essência, a história humana é a história da crença humana. As pessoas que mudaram a história, Cristo, Maomé, Copérnico, Colombo, Edison e Einstein, foram pessoas que mudaram as nossas crenças. Para mudar os nossos comportamentos, temos que começar a alterar as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. A maioria de nós conhece, e eu tenho certeza que conhecemos, que você e eu conhecemos, que nós, a maioria de nós conhecemos o efeito placebo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o que significa, o que seria esse efeito placebo. Pessoas a quem se diz que uma droga, que um remédio terá certo efeito, muitas vezes eles vão experimentar esse efeito, mesmo que eles recebam uma pílula nula, sem propriedades ativas. Mesmo assim, essas pessoas absorvem aquele efeito. Por quê? Porque eles acreditaram no que foi lhes proposto quando foi entregue essa droga para eles. Norman Cousins, o nome dele, que aprendeu em primeira mão o poder da crença, ao eliminar sua própria doença, ele concluiu assim: as drogas não são sempre necessárias, mas a crença na recuperação sempre o é. Vou contar para vocês um exemplo de um homem que estava à beira do caos físico. Ele estava com úlceras terríveis e no último diagnóstico médico que ele teve, este homem, o médico deu para ele 3 meses de vida, 6 meses, eu não lembro ao certo. E esse homem, quando ele teve esse diagnóstico, ele resolveu gastar os seus últimos centavos, as suas últimas economias, numa viagem de navio. E ele fez essa viagem, levando com ele junto, mandou fazer sob medida o seu próprio caixão. E quando ele levou com ele esse caixão, ele simplesmente se entregou para aquele diagnóstico e descansou para aproveitar a sua última viagem. E naquela viagem ele começou a se divertir. Ele pensou: já que eu já estou com os dias contados, vou aproveitá-los ao máximo. Ele começou a se divertir, a participar de jogos e a se envolver com as pessoas no navio, fez amizades. Daqui a pouco, quando ele percebe, ele está se alimentando ali com o que é servido no navio, comendo. Depois, quando ele se deu por si, ele já estava comemorando, bebendo com seus amigos. Resumindo a história, em 3 meses de viagem, esse homem foi completamente curado. Quando terminou a viagem, ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque ele aceitou na vida dele o fato de que não tinha mais o que ele fazer, e com isso a sua crença de que aquele momento era especial curou a vida dele. Aqueles últimos momentos da vida dele acabou curando ele. E a exemplo também desse efeito placebo, existe o exemplo das pessoas que são viciadas, onde foi também colocado sobre observação, sob teste, onde pegaram um grupo e para um grupo disseram que estavam indicando, dando para eles ou injetando nele a anfetamina, e para um outro grupo estavam injetando neles o que é chamado de barbitúrico, algo no termo tipo assim, que na verdade cria nas pessoas um relaxamento, é uma droga que deixa a pessoa calma, tranquila. Fizeram para cada grupo, disseram justamente o efeito contrário que essa droga faria. E pasmem, conforme o que foi falado para esses grupos, eles acreditaram, e as porcentagens foram tão altas quanto o exemplo anterior. Ou seja, as pessoas que receberam anfetamina com
com a conversa de que era um calmante ficaram calmas. E as pessoas que receberam o composto com o barbitúrico, que é algo que acalma as pessoas, acharam que estavam com uma droga que deixassem eles numa alegria, nostalgia maior, numa animação maior. Então a única constância que afeta com mais força os resultados nesses vários exemplos que eu dei foi a crença. As mensagens consistentes e coerentes enviadas ao cérebro e ao sistema nervoso. Então, o que fez a diferença foi a crença, gente. É isso que esse vídeo trata. A crença não é mais do que um estado, uma representação interna que governa o comportamento nosso. Se você acredita em sucesso, você ficará fortalecido para consegui-lo. Mas se você acredita em fracasso, sua crença tenderá a levá-lo para o caminho que vai fazer você provar o fracasso. Lembre-se, quer você diga que pode fazer alguma coisa ou diga que não pode, você sempre estará certo. A grande questão é que espécie de crença é melhor ter e como você deve desenvolvê-la? O nascimento da excelência começa com o nosso reconhecimento de que nossa crença é uma escolha. Vou repetir, é a chave para esse vídeo. O nascimento da excelência na nossa vida começa com o nosso reconhecimento de que nossa crença é uma escolha. A crença é a entrada para a excelência, precisamente por não haver nada separado ou estático nela. É a crença que determina quanto de nosso potencial seremos capazes de liberar. As crenças, elas podem liberar ou deter o fluxo de ideias. Lembre-se, toda a experiência humana, tudo que já disse, viu, que você já disse, viu, ouviu, sentiu, cheirou ou degustou, está arquivado no seu cérebro. Quando diz coerentemente que não pode se lembrar, você está certo. Quando diz que pode, você vai dar ordem ao seu sistema nervoso que abre caminhos para parte do cérebro que tem a capacidade de dar as respostas necessárias para você. Eles podem porque eles pensam que podem, disse Virgílio. Quando você entende, aceita, dita ordens, você tem a capacidade de responder a essas ordens. De onde vêm essas crenças? Por que algumas pessoas têm crenças que empurram elas na direção do sucesso, enquanto outras têm crenças que só as ajudam a falhar? Se vamos tentar modelar as crenças que favorecem a excelência, a primeira coisa que precisamos descobrir é de onde vêm essas crenças. A primeira fonte, vamos falar de algumas fontes, a primeira fonte das crenças, sabe o que é? O ambiente que você se encontra. O verdadeiro pesadelo é o efeito que o ambiente tem nas crenças e nos sonhos das pessoas. Se tudo que você vê é fracasso e desespero, é muito mais difícil você formar representações internas que favoreçam o sucesso. Se você cresceu num mundo, num lar que teve problemas diversos, onde você viu seus pais se separando, onde você viu irmãos indo embora, onde você teve pobreza, onde você não conseguiu conquistar, você percebeu que tudo estava acontecendo na sua vida não estava realmente de acordo com aquilo que daria para você, uma perspectiva futura melhor, você com certeza não vai
não foi plantado dentro de você essas representações no seu interior, não foi plantado, e por isso você não conquistou e não consegue às vezes conquistar as coisas que você tanto almeja. Agora, do contrário, se você cresce com bem-estar e sucesso, você pode com facilidade modelar bem-estar e sucesso. Se você cresceu na pobreza e desespero, é daí que vem os seus modelos dessas possibilidades. É verdade que o ambiente pode ser sozinho o mais potente gerador de crenças, mas ele não é o único. Porque se fosse, nós moraríamos num mundo estático, onde só as crianças ricas conheceriam uma riqueza e os pobres nunca subiriam acima das suas origens. Mas as outras experiências fazem com que a gente aprenda também que podem ser incubadoras de crença na nossa vida.